Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. Filosofia Maneira Clássica é um curso dividido em 7 níveis. Vou falar para vocês sobre esse nível inicial, que são apenas 5 meses, uma aula por semana. O curso de Filosofia, a Maneira Clássica Introdutório, ele é um umbral, porque é como se fosse um menu de opções de tudo que vem depois nos próximos níveis. É uma quantidade de informações tão grande que eu, às vezes, me coloco nesse momento em que fiz esse curso. Havia um monte de ideias soltas e desordenadas dentro da minha cabeça, uma vontade muito grande de servir, mas não sabia como, nem a quem, nem de que forma. E esse curso praticamente organizou as ideias dentro da minha cabeça. Hoje existem vários cursos de organização de ambientes. Eu poderia, sem exagero, dizer que um bom curso de filosofia é um curso de organização do ambiente interno. Pega todos aqueles teus melhores sonhos, aquelas tuas melhores intenções que gritavam ainda dentro de você, vivas, antes que a sociedade as sufocasse, e dá a elas um ordenamento. Dá para você um direcionamento, uma capacidade de realizar os seus sonhos, planejar o caminho, usar ferramentas daqueles que vieram atrás de nós, que também trilharam esse caminho. Ou seja, potencializa, exponencia os teus sonhos. Isso para mim foi realmente um umbral. Todos esses anos em Nova Acrópole, vamos para 31 anos que eu estou em Nova Acrópole, foram maravilhosos, mas particularmente esses 5 meses iniciais, foi uma carga tão grande de informações que ao mesmo tempo se transformaram em formação e vieram a compor a minha vida, que hoje às vezes fica até um pouco difícil imaginar como pensar o mundo sem usar essas ferramentas. Como eu pensava o mundo sem usar essas ferramentas. São ferramentas que vêm de muito longe, de vários pensadores ao longo da história, que souberam responder às circunstâncias da vida, souberam viver e deixaram isso como herança. E é incrível que a gente não erre. É incrível que a gente não se volte para o passado para aprender daquelas pessoas que souberam viver. Atualmente, Nova Acrópole está presente em 60 países, nos 5 continentes e mantém mais de 400 sedes. Você sabe como nasce uma escola Nova Acrópole na sua cidade? Como nasce uma filial da escola Nova Acrópole em vários pontos do país e do mundo? Vou contar para vocês como acontece. Uma pessoa que seja aluna de alguma das nossas escolas, aluna já com uma certa antiguidade, domínio do conteúdo, começa a fazer um processo de formação como professor. Depois que se torna professor e tem uma boa performance em sala de aula, se essa pessoa tiver interesse, ela pode se mudar para uma cidade onde ainda não existe escola e começar o processo de abrir uma nova filial. Ou seja, é uma iniciativa da pessoa que queira fazê-lo e contanto que esteja preparada para tanto, seja considerada pela escola preparada para tanto. Agora você imagina, uma pessoa que faz isso, normalmente tem que conseguir primeiro trocar todo o seu esquema de sobrevivência para essa nova cidade. Nova Acrópole não remunera, é um trabalho voluntário. Consegue um emprego ali ou transfere o seu emprego, remonta a sua vida, ou seja, monta uma casa, se tem filhos, consegue o colégio para os filhos. É toda uma infraestrutura de vida que é totalmente transformada por iniciativa dessa pessoa. Ela vai porque quer, porque pede para ir. Por quê? Porque considera que nesse local deve haver filósofos em potencial, pessoas necessitando do tipo de ideia que temos a transmitir. Então, quando você vê uma pequena escola começando, porque sempre começa muito pequena, uma salinha com umas cadeirinhas de plástico e um flip chart, e isso é uma nova escola, você ali dentro tem uma pessoa que mudou toda a sua vida para fazer aquele trabalho e o fez voluntariamente, o fez por iniciativa própria.
Portanto, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês quando me escrevem e dizem: professora, eu gosto muito do seu trabalho, eu gostaria de fazer o curso, mas só se fosse com a senhora. Eu acho que é uma atitude de carinho e agradeço muito. Mas entendam que essa pessoa que tem uma escola próxima de você transferiu toda a sua vida para esse lugar por sua causa. Considerando que nessa cidade havia filósofos, havia pessoas com necessidade de ideias, com necessidade de aplicação dessas ideias na sua vida. Ela foi aí por sua causa. Há um filósofo que gosto muito dele, que é Marco Aurélio, que foi imperador romano, que ele dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, se você imagina que a escola Nova Acrópole abriu uma filial perto da minha casa, essa deve ser a melhor escola do mundo para mim. Deve ser o professor que tem mais a oferecer para pessoas como eu, porque eu não acredito em acaso. A filosofia não acredita em acaso. Um mundo onde tudo é caótico, não há como ter filosofia, pois não existe uma concatenação lógica de causas e consequências, de premissas e conclusões. Isso é um mundo que não vale a pena filosofar. Faça-se qualquer coisa e o resultado vai ser imprevisível. Então a filosofia se apoia sobre um mundo que não é caos, é cosmos. Então as pessoas que nos abrem a porta provavelmente são as melhores do mundo para abrir a porta para nós. Ah, mas tem mais ou tem menos experiência? Bom, ela vai criar mais experiência à medida que as pessoas vão vindo, e ela vai entendendo o perfil dessas pessoas e vai aplicando o seu conhecimento, vai aplicando toda a preparação que recebeu a pessoas desse perfil. Mas ela foi aí por tua causa. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, sobre a escola que está perto de vocês, como com certeza deve ser a melhor para você. Como esse professor que está aí teve uma atitude de um idealismo fora do comum, de se deslocar e ir até aí, até perto de vocês. Durante muitos anos eu dei aula, hoje tenho feito mais palestras, mas como professora, nem todos os alunos gostavam tanto assim de mim. Havia pessoas que gostavam e outras não, como acontece com qualquer professor. É muito fácil dizermos: esse professor é perfeito, porque está num vídeo transmitido pela internet e pessoalmente você não o conhece, não sabe das suas limitações, não sabe das suas manias. E eu sou também uma professora com as minhas limitações, com as minhas manias, não sou uma unanimidade entre os alunos. Sou uma pessoa bem intencionada. Mas a pessoa que está perto de você é também muito bem intencionada e fez um esforço pessoal muito grande para chegar perto de você. Pense sobre isso. Toda vez que alguém me escreve, eu digo a mesma coisa. Gosto muito de conhecer você, é uma satisfação, agradeço pelos elogios, mas procure a escola mais próxima. Ali com certeza existe um professor que pode te dar muito, que pode te ensinar muito. Ah, faça um curso online. Bom, eu não nego, talvez algum dia venha a existir, mas com certeza não é a mesma coisa que você ter um professor com um grupo pequeno de 10 alunos, onde pode moldar o conhecimento à necessidade de cada um. Uma coisa standard, onde se diz o mesmo para um grupo anônimo do outro lado, que eu não sei quem é, não tenho como modelar a linguagem, com certeza não é um processo tão humano e tão eficaz. Vocês sabem que houve autores no passado que eram contra até escreverem os seus ensinamentos, porque um processo de leitura é muito impessoal e dá margem a más interpretações. As explicações são muito limitadas que a gente pode dar. Eu não sei exatamente, não vejo os olhos de vocês. Então, toda essa história eu conto para que você saiba, tem um idealista perto de você. Uma pessoa que se dedicou e se sacrificou e remontou a sua vida perto de você. Entre no nosso site da Nova Acrópole, procure a escola mais próxima e vá lá, sabendo o quanto custou a esse professor voluntário mudar toda a sua vida para esperar por você o mais próximo que ele pôde. Muito obrigada. Pensem com carinho em tudo isso.